Olá, turma! Essa é a primeira aula de cultura. Vamos falar sobre globalização e diversidade cultural. Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre a globalização e a troca entre culturas. Como a cultura se relaciona com a formação da identidade de um povo, cidade, região ou país. Qual a identidade e como são os costumes e as tradições do Brasil e de cada região do seu território. Entender o conceito de cultura e a sua abrangência é algo importante na vida da gente. Vamos começar com a definição de cultura do nosso querido Aurélio. Cultura: 1. Acervo intelectual e espiritual. 2. Cultura geral: conjunto de conhecimentos que enriquecem o espírito, apuram o gosto e o espírito crítico. 3. Conhecimentos em um domínio particular. 4. Conjunto de fenômenos materiais e ideológicos que caracterizam um grupo étnico ou uma nação, uma civilização, em oposição a um outro grupo ou uma outra nação. 5. Num grupo social, conjunto de sinais característicos do comportamento de uma camada social, linguagens, gestos, vestimenta, etc., que a diferencia da outra. 6. Conjunto de tradições tecnológicas e artísticas que caracterizam este ou aquele estado da pré-história. 7. Cultura de massa, conjunto dos comportamentos, dos mitos ou representações coletivas que são produzidos e difundidos maciçamente pela mídia. E Arita, você veio para a nossa aula de cultura? Vim, mas pelo que eu vi, você falou apenas de uma parte do que é cultura. E a cultura que estamos criando na internet, por exemplo? Como ficam as trocas, as influências e a ação política nisso tudo? Bom, sintetizar e definir o que é cultura são tarefas muito difíceis. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que morreu recentemente, critica a definição mais utilizada de cultura como hábitos, atitudes, comportamentos, maneiras próprias de agir, sentir e pensar de um povo. Para ele, cultura significa estrutura subconsciente de pensamento. Para ele, a cultura ganha um sentido residual, já que a diversidade humana não é importante, e sim a similaridade humana do pensamento. Assim, o conceito, segundo Lévi-Strauss, é fundamentado na identidade de grupo como construtora da pessoa humana. O que podemos concluir disso tudo é que o conceito de cultura permanece em constante processo de ajuste, e por isso não há uma definição certa ou errada. Arthur, esse papo está muito cabeça para o meu gosto. Não é melhor chamar a Raquel? Oi, Arita, Arthur, pessoal. Eu estava aqui ouvindo que vocês estavam falando sobre cultura e esse tema é meio complicado mesmo. Mas para que fique mais fácil, eu vou tentar trazer a discussão para perto da gente e falar de cultura brasileira. A cultura brasileira é resultado da interação que tivemos entre os diversos povos durante o período de colonização. Escravos africanos, portugueses e europeus em geral, trouxeram para nossas terras hábitos, vestimentas, festas, cultos e crenças que se misturaram entre si e com a dos índios, que já tinham aqui no Brasil uma sociedade organizada, muitos cultos, tradições, culinárias e uma forte relação com a natureza. É essa mistura que faz nosso país ser tão colorido e diferente aos olhos dos estrangeiros. Quem chega aqui e vê numa mesma rua descendentes de orientais comendo acarajé, que é um prato típico do Nordeste e com origens africanas, acha isso tudo uma grande confusão, não é? Parece mesmo. Justamente por causa dessa diversidade e pela dificuldade na definição do termo cultura, fica difícil determinar ao que estamos nos referindo quando utilizamos a expressão cultura popular brasileira. Não podemos empregar esse termo a um fenômeno específico, mas a uma totalidade de manifestações que, em seu conjunto, caracterizam e definem o povo brasileiro. Desse jeito, tudo é cultura e tudo tem a ver com algum povo que passou ou se estabeleceu por aqui. Será que nada é nosso de fato? Nem o carnaval? Nossa, Arita, que sentimento de posse! O carnaval, como a gente conhece pela televisão, o tipo de música e as fantasias só acontece no Brasil. Mas como nada surge do nada, teve influência sim de algumas danças da corte portuguesa, de manifestações de escravos e da própria música criada nos quilombos.
E sabe que essa miscigenação, mistura de povos, começou lá no século XVI e continua até hoje. Continua mesmo, Arthur. De acordo com os cenários políticos de cada país, guerras, secas ou governos absolutistas, as pessoas se movimentam ao redor do mundo, sempre em busca de condições de vida melhores. Por isso, recebemos muitos imigrantes, italianos, japoneses, árabes, judeus e outros. A maioria veio em busca de novas oportunidades de vida e acabou constituindo sua família em nosso país. E a troca continua. Pelo tipo de sociedade política que tínhamos até o início do século XX, a cultura popular brasileira estava muito distante do que podemos chamar de cultura erudita, baseada no modelo europeu. Com o movimento modernista, aquele que a gente comentou em uma das aulas de linguagem, tal estética foi questionada e modificada, resgatando aspectos populares nos campos considerados nobres da cultura, como a literatura, a música e as artes em geral. Mexer com os nobres é sempre um problema. Por isso que o personagem Macunaíma gerou tanta polêmica. O Mário de Andrade colocou vários mitos culturais diferentes para mostrar como é o Brasil. O cara é muito engraçado. Você já assistiu? Até que um dia... Meu avô, dá um pedaço de carne para me comer? Dou sim, meu neto. O que você tá fazendo aqui nessa capoeira, rapaz? Nada, passeando. E Arita, valeu a dica, mas vamos voltar a nos concentrar na cultura brasileira. A Raquel estava dizendo que não existe uma cultura brasileira homogênea, e sim um mosaico de diferentes vertentes culturais que juntas formam a cultura brasileira. A raiz de nossos colonizadores, os portugueses, é praticamente a única que compõe uma unidade no país, a língua portuguesa. A religião também é um aspecto que predomina em todo o território brasileiro devido à forçada catequização dos indígenas quando aqui chegaram os portugueses. A grande maioria da população é católica. Ainda assim, é possível observarmos uma influência religiosa na Bahia, por exemplo, com o candomblé e a umbanda provenientes da África e herdadas dos ex-escravos. E não para por aí, não é isso, Raquel? Não para por aí mesmo, Arthur. As influências indígenas e africanas deixaram suas marcas não só nas crenças religiosas, mas na música, na culinária, no folclore, no artesanato, nas características das festas e danças populares e até em certas palavras emprestadas à nossa língua. Evidentemente, certas regiões receberam mais influência dessas culturas, como é o caso do Norte com a cultura indígena e de certas partes do Nordeste com a africana. Além disso, o Nordeste também teve influência dos holandeses. Já no sul do Brasil, encontramos muitos descendentes de italianos e alemães. Isso só para vocês terem uma ideia do tamanho da mistura de culturas que é o nosso país. Você se lembra de mais alguma coisa, Arthur? É, Raquel, o engraçado é que se você começa a pensar, muita coisa acaba aparecendo. O Tupi-Guarani, o folclore brasileiro, personagens como a Iara, o Saci, o Curupira, e comidas como o açaí, a mandioca, a jabuticaba, são heranças indígenas. A capoeira, os orixás, o birimbau, o vatapá, o acarajé e até a base rítmica do samba e do chorinho são de origem africana. Os europeus contribuindo com a sua arte, pintura, arquitetura, além de transformarem pratos como a pizza e as massas em comidas populares em quase todo o Brasil. Até que deu fome, hein? E você? Tente lembrar de mais coisas. Ô Raquel, nós já falamos bastante até agora, hein? Vamos ver se ficou tudo claro ou se na hora do exercício vai dar aquela travada e a gente esquece tudo. Vamos lá? Então, Arthur, para isso não acontecer na hora da prova do Enem, eu escolhi um exercício para a gente resolver juntos. Olhem só, praticado em 150 países por, como arriscam alguns, mais de 10 milhões de pessoas, a luta dos escravos brasileiros contra o Estado, segundo parte da historiografia sobre o tema, vai, enfim, receber do mesmo Estado uma reparação histórica, nos termos do Ministério da Cultura. O governo já iniciou as conversas para montar um projeto de resgate, estudo e dimensionamento da capoeira, iniciativa que pode culminar em um pedido para que a luta seja considerada patrimônio cultural da humanidade.
A partir das informações acima sobre a capoeira, podemos afirmar que alternativa A é uma manifestação cultural do passado que ganha reconhecimento no presente. B está extinta como prática, apesar do seu valor como patrimônio histórico. C atualmente desprezada pelo governo, já foi uma forma de resistência escrava. D é identificada atualmente como uma prática que remete à marginalidade. Ou E é uma prática violenta que deveria ser extinta pelas autoridades. A contribuição africana na formação da identidade nacional, através de sua culinária, seu vocabulário, seus ritos, suas danças e manifestações folclóricas, foi fundamental para a formação de nossa sociedade e de sua diversidade cultural. Em 1998, a capoeira foi reconhecida pelo governo brasileiro como patrimônio cultural imaterial. A luta, que era praticada nas senzalas, é uma manifestação do passado, que continua a ser praticada, além de ter encontrado o reconhecimento de instituições oficiais. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Essa diversidade tem reflexos em muitas áreas. Além da arte, vemos isso na economia, na política, enfim, na sociedade como um todo. Vocês sabiam que em São Paulo o número de pizzarias é muito maior do que de qualquer outro tipo de restaurante, seja de comida típica de qualquer região do país ou de lanchonetes em geral? Sério, Arita? Essa eu não sabia! A globalização proporciona um aumento no número e na frequência das trocas entre diferentes culturas. A internet, que você falou lá no começo da aula, ajuda muito nisso também. Só que precisamos ver que, se por um lado isso é bom e resulta na interação de todas as culturas, e olha que existem muitas, por outro se torna também a causa de certos conflitos. Algumas culturas são intolerantes à integração de outras diferentes em seus territórios. Com certeza, Raquel. A relação entre as culturas é um assunto muito vasto e pode ser explorado quando aliado a diversos temas ou questões-problema. Vocês gostam de história em quadrinhos? Pensando nisso que vocês disseram, eu lembrei de uma tirinha daquele personagem Agar, o viking engraçado. Essa charge foi base para uma questão do Enem em anos anteriores. De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Agar e pelo seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Agar, A, valoriza a existência da diversidade social e de culturas e as várias representações e explicações desse universo. B, desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo. C, valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões de mundo. D, valoriza a pluralidade cultural e social ao aproximar a visão do mundo de navegantes e não navegantes. Ou E, desvaloriza a pluralidade cultural e social ao considerar o mundo habitado apenas por navegantes. Vamos resolver isso então, Arthur. Os vikings foram uma civilização da região da Escandinávia, que viveu entre os séculos 8 e 11. Através da exploração marítima, conseguiram desenvolver as artes da guerra, da pirataria e principalmente do comércio. Tiveram grande contribuição na tecnologia marítima e na construção de cidades, embora sejam conhecidos como um povo de terror e destruição. O que Agar nos mostra na tirinha é como o povo viking tinha uma visão de mundo centralizada neles mesmos e em sua cultura, ao considerar que só existem os navegantes, eles, ou os não navegantes, que na realidade são muitos outros povos com muitas culturas distintas. Por isso, ele desvaloriza a pluralidade cultural e social e só consegue enxergar o mundo do ponto de vista dos vikings, os navegantes. Então, a resposta correta é a B. É uma delícia poder viajar, conhecer a cultura do nosso e dos outros países. Também é muito bom poder conhecer essas diferenças usando a internet ou outras formas de comunicação. A gente só não pode se distrair e tomar uma cultura como substituta da outra. Sabe, Raquel e Arthur, quando o assunto é cultura, eu vivo um eterno dilema. De um lado, eu quero preservar e curtir a cultura e as características pop brasileiras. Mas de outro, a internet abriu as portas para o mundo e cada vez mais eu consigo ter contato e trocar vídeos, fotos, textos com meus amigos do Orkut
que são da Ásia. Yarita, tem dilemas que são bons. O seu é um deles. Seus amigos da Ásia devem ter outros costumes, mas têm idade e interesses próximos e a aproximação virtual que a internet possibilita é muito rica. Somos muitos e bem diferentes. Cultura também é saber respeitar o que o outro tem e conviver com harmonia. Veja quantas vezes isso ocorre ao longo do dia. Para não perderem o hábito e isso se tornar parte da cultura de estudos de vocês, não deixem de fazer os exercícios da competência 1. Até a próxima. Tchau. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula, mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?